Este verso está dizendo que Deus vai abençoar aqueles que estão buscando a Ele. Mas só meia dúzia que entendeu. O verso está dizendo que Deus vai abençoar aqueles que estão sedentos pela sua presença. Aqueles que saíram da sua casa mesmo antes de o jogo entrar na prorrogação, vieram, não fizeram caso disso, porque o desejo deles é maior de estar aqui, não perdendo o momento de louvor, não é verdade? Segura aí, você que não veio nesse horário, segura aí. Então ele deseja estar perto, ele deseja estar na presença, e Deus vai recompensar essa pessoa que está buscando a Ele. Deus vai abençoar aqueles que estão na campanha da vitória. Deus vai abençoar os que estão na campanha da libertação. Deus vai abençoar aqueles que estão na campanha da unção. Deus vai abençoar aqueles que saem da sua casa todos os domingos às 17h30 com a Bíblia, um livro pesado debaixo do braço, para vir à igreja, porque vem para buscar a sua presença. Eu quero te dizer, meu irmão, que você não entrou na porta errada. Eu vim aqui nessa noite dizer que você não está no lugar errado. Deus vai te abençoar, porque você veio buscar o Deus certo, o Deus único e o Deus real, que é o Deus dessa igreja. Só para ver saber que aqueles que estão vivos lá atrás, levante a mão e glorifique aos céus aí. Já entendemos fé? Já entendemos fé? Então vamos lá para Marcos capítulo 9. Eu jamais poderia começar a tratar sobre o texto de Marcos capítulo 9, no verso em que lemos, sem antes buscar o contexto desse texto. Você vai perceber que Marcos capítulo 9, no primeiro verso lá, diz que Jesus, ele vai para um dos momentos mais especiais da sua vida. Jesus vai para um monte, e naquele monte ele vai a fim de orar. É o que o evangelista Mateus diz. Eu gosto muito do livro de Marcos, pois no livro de Marcos existem algumas particularidades que precisam ser exauridas e aprendidas pelo nosso dia zodiaco. Como por exemplo, o livro de Marcos, ele foi o primeiro livro a ser escrito. Dos evangelhos, aqueles que nós chamamos como evangelhos. Você vai perceber que no evangelho de Marcos existe uma particularidade. Qual? Não há genealogia, pois o evangelho de Marcos, ele está direcionado aos romanos, e os romanos não gostam de uma leitura parada, os romanos gostam de uma leitura mais enérgica. Você vai perceber que no evangelho, segundo escreveu Marcos, 42 vezes está descrito a palavra logo, que é o mesmo que é imediatamente, ou seja, está apresentando Jesus como um servo sofredor, alguém que está correndo de um lado e de outro, com pressa para fazer a obra do seu pai ou daquele que o enviou, pois não há tempo para fazê-lo. Aleluia, perceba que eu não fugi do seminário. O evangelho de Marcos também é aquilo, ele está contido naquilo que conhecemos como evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, a palavra sinótico no hebraico quer dizer uma mesma visão. Aquilo que Mateus escreveu, Marcos repetiu e Lucas colocou de novo, com palavras diferentes. Há um público diferente, ora judeus, ora romanos, ora gregos, mas não importa, eles trataram sobre os mesmos milagres que Jesus ali fizera. Essas são as particularidades do evangelho de Marcos. O nome Marcos, na verdade, o nome dele era João Marcos, o nome João é o nome judaico e Marcos é o nome romano. No capítulo de número 9 que nós estamos aqui apreciando nessa noite, você vai perceber que Jesus, ele vai para um dos momentos mais importantes da sua vida ministerial, um momento muito lindo, um momento de oração. E neste momento que Jesus está indo para a oração, você vai observar que ele não vai sozinho. A Bíblia diz, em Mateus relata que ele chamou em particular Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, que eram irmãos. Por que Jesus chamou tão somente Deus? 3, se os discípulos eram 12, perceba que eu vim pregar a Bíblia. Se você está esperando alguma coisa assim, tipo daqui 7 dias, daqui 3 dias, eu não sou usado desta maneira. Meu negócio é Bíblia, quem gosta de Bíblia vai gostar da mensagem. Mas segura aí. Aí a Bíblia vai dizer, lá no capítulo de número 5 do Evangelho do Dr. Lucas, que Jesus, ele chega em uma determinada região, e quando ele chega ali, ele começa a observar, ali junto à praia do lago, a Bíblia diz que existem algumas embarcações, e ele começa a observar aquelas embarcações, e algo lhe chama muito a atenção, como por exemplo, quando ele vê alguns pescadores desembarcando, lavando as redes, como se tivessem terminado o trabalho, como se tivesse o expediente acabado. E a Bíblia diz que Jesus, observando naquela situação, logo ele se aproxima de Pedro, Simão Pedro não o conhecia, mas Jesus se aproximou dele, e a Bíblia diz que quando Jesus se aproximou dele, pediu emprestado a polpa do seu barco, para que ele pudesse se assentar e começasse a pregar o evangelho para as multidões. A Bíblia diz que Simão assim
emprestou a sua embarcação. Jesus se assenta naquela polpa da embarcação, pede que o barco seja afastado um pouco da praia, e Jesus começa a pregar. E naquela época não tinha um microfone Shure como esse, naquela época não tinha caixas de som como essa, naquela época não tinha nada disso. Como é que Jesus conseguia atingir 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas ao mesmo tempo com a sua pregação? É porque Jesus sempre pregava a favor do vento, de maneira que Jesus pregava aqui, o vento batia nas suas costas e levava a sua voz, e a sua voz era ecoada e as multidões eram alcançadas. Que coisa extraordinária! Jesus usava a natureza para ministrar a palavra, e Jesus está ali pregando, Jesus está dando uma escola bíblica, aleluia, para aquelas multidões ali, ensinando a palavra, pregando. Aí a Bíblia diz o seguinte, capítulo 5 do Evangelho de Lucas: quando acabou de falar, aqui está o segredo da nossa vitória, meus irmãos, é esperar Jesus terminar de falar. Ah, se eu não vou falar, eu vim para isso. Tem muito crente apressadinho, ele vem para a igreja e fica, não para de olhar no relógio, ele está agoniado, ele quer ver o placar da rodada, ele quer ver o Fantástico, ele quer ver a Fazenda, ele quer ver o Big Brother, ele não está nem aí para o culto, meu irmão, ele quer saber no relógio dele, ele quer saber se o culto não vai passar de 8h15, mas eu quero te dizer que o segredo da tua vitória e da minha vitória é esperar Jesus terminar de falar. E terminar de falar tudo o que ele quer falar, não é falar só o que você quer ouvir, não. É falar o que ele quer falar. E não é porque eu estou aqui, não, mas eu quero lhe dizer na autoridade do Espírito de Deus que ele está falando com essa igreja nesta noite mais uma vez. Quando que acabou de falar, diz a Bíblia, que ele disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Este homem havia pescado a noite inteira e nada apanhou. E quando Jesus trava esse diálogo com Simão, a Bíblia diz o seguinte, que Simão logo questiona: mestre, eu tenho lançado a rede a noite inteira e nada eu tenho apanhado. Eu trabalhei até agora, mas nem um peixinho veio na minha rede. Parece que os peixes estão de mal de mim, pois eles não querem entrar na minha rede. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós, nesse mesmo verso que Simão questiona a ordem, tem uma vírgula lá e diz o seguinte: mas sob a tua palavra, se tu não der glória a Deus aqui, sob a tua palavra lançarei a minha rede. A palavra sobre no Aurélio quer dizer em cima de, a palavra sobre. Só que a palavra sob, que é a palavra que está lá, S-O-B, no dicionário Derrival Ribeiro Gil, já com o novo acordo ortográfico, diz que a palavra sob